que foi entender o porquê que o erro tinha acontecido, né? Como que tinha errado, e fui pesquisar sobre sepse, fui pesquisar sobre sistemas de saúde, fui entender se isso era uma limitação do hospital, se isso era uma limitação do estado, da cidade, do país. E, cara, isso começou a me envolver, eu comecei a me envolver de tal forma nesse estudo que isso ficou quase que doentio mesmo, assim, né? A minha vida particular começou a ficar restrita com relação a isso, minha relação com a mãe de Laura também já começou a ficar um pouco abalada, é lógico, né? Toda vez que morre uma criança, isso se estrutura, ela passou pelo período de luto dela. A gente acabou se separando, voltou depois, né? Engravidamos de Léo. Então eu tenho do meu casamento a Laura e o Léo, que são irmãos. O Léo não conheceu a Laura, mas se você botar para conversar ele, eu até vou contar um momento assim. Ele fala como se ela estivesse em casa para receber ele, né? Ela é muito presente na vida dele e vice-versa, e assim, de um modo geral. Aliás, ela é presente na nossa vida em absoluto, né? Até hoje, né? Comecei a estudar o que era. Então, durante 2 anos, ali entre 2010 e 2012, eu me afundei em estudar. E como eu não sou da área de saúde, então vocês imaginem a dificuldade que foi eu entender muitas coisas, né? E ao mesmo tempo tinha que também tocar a minha vida. E eu comecei a chegar a algumas conclusões muito assustadoras, que, cara, não tinha uma tecnologia que fosse interoperacional, né? Que fosse transversional a todas as demandas operacionais de dentro de um hospital. E olha que nesse momento eu estava olhando só para dentro do hospital. Quando você diz isso, é acesso de todos os profissionais dentro do hospital ou da rede pública com a informação do paciente? Isso. Ou de próprio pré-diagnóstico de encaminhar alguma coisa em relação a... As duas coisas. As duas coisas. Não se conversam. E não se conversam. Os softwares, os sistemas não se conversam. Então o cara precisa tirar um relatório de não sei onde que ele vai analisar para poder gerar uma informação para ser colocada em outro sistema que alguém não está lendo. Então, assim, quando um médico precisa olhar para todas as informações clínicas de um paciente, cara, ele praticamente tem que passar por uma entrevista multidisciplinar, né? Onde várias pessoas trazem informação para ele. Então, e, cara, a decisão que ele vai tomar é vital. Sim. Então, quanto mais informação precisa ele tiver, mais eficiente vai ser a decisão tomada. E quanto antes ele souber, menos risco tá de decisão ser errada. E, cara, errar faz parte do processo. Não é uma dinâmica de ser bom ou ser ruim. Cara, a medicina, a saúde não é uma medicina exata, não é uma ciência exata, né? Não tem um 0-1 funcional. Ele tem todo um organismo sistêmico por trás de tudo várias isso. Bifurcações. Exato, e cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é uma realidade. Então, eu sempre entendi que esses caras tinham que ter acesso a essa coleção de informações o mais rápido possível. De preferência que fosse online. Então, assim, uma informação saiu da fora da curva que esse cara saiba agora o que está rolando. Eu ainda não cheguei nisso, né? Então, por isso que temos espaço para trabalhar. Mas nós já conseguimos adiantar hoje em quase 10 horas o alerta de algo fora da curva. E o robô hoje, ele não dá um alerta de diagnóstico, ele não fala está com tal coisa. Ele fala, ó, baseado no protocolo X, baseado no que você me treinou, e baseado em todos esses 12 milhões de atendimentos que eu já analisei, esta informação está fora da curva. E está faltando essa e essa outra informação. Então, eu não sei se esse cara está em risco, mas eu acho que você também não sabe. Quer dar uma olhadinha nele? Toma lá. E pinça esse cara da fila. E entrega para a equipe assistencial olhar ele. A equipe assistencial vai até o leito do cara, ou a operadora de saúde vai até o cliente, ou a prefeitura vai até o cidadão, porque hoje tem essa coisa, e vai, vamos dizer assim, entrevistar a situação. E entender se aquele alerta tem sentido ou não. Alguns dos alertas não têm sentido. Né? Simplesmente foi um dado, sei lá, do exame de sangue que é alterado e não quer dizer nada porque a pessoa está doente, está com um câncer, ou está numa situação, uma comorbidade grave e faz parte daquilo. Ou não. Realmente tem alguma coisa diferente. E o fato disso acontecer com muitas horas de antecedência, isso acontecer muito antes, faz com que os caras possam mudar a conduta. E a mudança de conduta é a salvaguarda do paciente que está sendo atendido, seja numa situação emergencial, seja numa situação ambulatorial, né? Então, quando eu vejo tudo o que não existia, né? Isso lá em meados de 2012, não existia nada disso, eu me desesperei, falei assim, quem que é o cara que tem essa solução? Eu não fazia ideia que eu ia ter que desenvolver isso. Mas, cara, foi como com um insight orgânico. Eu falei assim, tá, vamos ver se eu consigo ajudar, então. E eu comecei a ensaiar algumas tecnologias que eu conhecia, comecei a visitar os algoritmos que eu já tinha trabalhado, já tinha um pouco de noção de classificação, né, por conta dos projetos que eu trabalhava. A IBM tinha acabado de anunciar o Watson, né, foi uma grande... O robô Watson,
que é uma ferramenta que eles mostraram de forma lúdica, ganhando um jogo de xadrez, mas que depois foi endereçado para a parte de saúde. Até hoje, apesar de ter sido vendido agora, não pertence mais à IBM, mas é um puta de um projeto muito legal. Então nós tínhamos ali dentro desse universo de desenvolvimento que a gente chama de alguns Kubernets possíveis de estudo, né? Que são bibliotecas de algoritmos que a gente já pode trabalhar na internet. Isso da funcionalidade. Da funcionalidade, então que você não precisa tanto desenvolver do zero. Então eu comecei a pegar, estudar esses caras meio por conta própria. Já tinha entendido algumas coisas da questão do protocolo de Sepsis, do protocolo de Manchester, que são protocolos emergenciais dentro da saúde, né, que acionam condutas de salvaguarda ou de tratamento do paciente. Até então não tinha relacionamento com nenhum médico, não tinha ninguém no circuito. As minhas conversas eram meio truncadas quando eu entrava com médicos ainda, porque eu ainda tinha aquela sensação do prejuízo, né, que nem eu comentei. Daí eu comecei a fazer os testes, desenvolver, começou a dar função, começou a dar certo, né, a funcionar. Até que consegui ter uma coleção mínima de algoritmos para fazer um teste efetivo disso. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, fui lá, fiz um teste numa base de dados manipulada, né, que eu mesmo construí, e ele funcionou. Ele não só classificou, como ele aprendeu com o volume de classificação. Porque essa dinâmica, nós estamos falando de algoritmos de machine learning, que são algoritmos que aprendem. Então, conforme o volume, eles analisam. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Então, eles analisam, para não ser muito tecnicista nesse sentido, né? Eles analisam a frequência da informação versus a importância. Então, eles aprendem sozinho com a frequência. Opa, essa informação aparece mais vezes nesse banco de dados. Logo, eu, inteligência artificial, acho que ela é importante. É importante? Não, ela é meio importante. Quanto importante? Ela é 5 importante. E essa aqui? Essa é 3 importante. Então, ela consegue aprender com essa, que a gente chama de treinamento supervisionado. Vai alimentando essa informação. Toda vez que uma informação nova cair, ela vai ver em qual buraquinho ela se encaixa. É nessa frequência, com essa importância, logo é isso aqui. Quando aparece um cara novo, que nunca apareceu e que não tem importância, ele pergunta para você, aonde que eu encaixo isso? Ou se aparece uma coleção, ele cria uma coluna nova. Isso é aprendizado da máquina, isso é o machine learning, né? Eu sempre uso a seguinte analogia. Imagine uma caixa de Legos, várias peças de Lego, aonde você... isso eu estou falando de um tipo de inteligência artificial, tá? Não é do global, não são todas a inteligência artificial que nós usamos na Laura para isso. Então imagine uma caixa de Lego que tem várias peças de vários formatos, peças redondas, pequenas, quadradas, grandes e assim por diante. Imagine isso, com 3 cores diferentes, preto, amarelo e branco, ok? Aí você chega e entrega essa caixa para uma criança de 5, 6 anos. Cara, vai sair de tudo ali, né? Vai sair de tudo, né? E com 3 cores, inclusive, de tudo. Agora, se você chegar para ela e mostrar o desenho de um pinguim, vai sair um pinguim. Mas vai sair um pinguim de um jeito, outro pinguim do outro jeito. A inteligência artificial trabalha muito parecido com isso. Você mostra o pinguim. A diferença é que ela não vai construir o pinguim. Ela vai dizer que dentro dessa caixa tem 50 pinguins desse tamanho. Entendi. Entendeu? Ela não vai construir o pinguim para você. Ela vai dizer, dentro desses dados que eu tenho aqui, dá para construir 50 pinguins desse formato. Perfeito. É isso, né? É essa analogia que eu uso para explicar o contexto de machine learning, do que a máquina faz. Ela não vai construir nada, ela não vai substituir nada, ela não vai construir um carro, ela não vai construir um planeta. Esqueçam, pessoal, ela não vai dominar o mundo, ela não vai mandar o exterminador do futuro daqui 3 anos. Não vai, tá tudo bem. Ela obedece, ela é uma ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta, ela não é nenhum cara que... E aí, vamos tomar alguma coisa junto? Não existe. não existe isso, não existe isso. Mas você tem que ensinar o que ela quer fazer. Então, é isso que a Laura faz. Ela foi ensinada nos protocolos de saúde e cada hospital, cada instituição cria o seu próprio protocolo para que o robô procure as anomalias desses dados dentro desses processos. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!